Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês uma caixa em MDF decorada com decopagem com guardanapo, estêncil e sombreado. Espero que vocês gostem deste projeto e se você se interessa por caixas decoradas e gosta desse assunto, deixe sua curtida, um comentário e compartilhe também este vídeo para me ajudar na divulgação. Todos os materiais utilizados eu cito e mostro para vocês no decorrer do vídeo. Então é isso, só para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, essa é a peça. Então vamos lá conferir o passo a passo? Vamos começar falando sobre os materiais que vocês vão precisar para fazer essa caixa com estêncil e sombreado. Então aqui eu tenho uma caixa medindo 16 centímetros por 16 com 16 de altura. Eu já adiantei um pouco a pintura e vou mostrar para vocês. Aqui do lado de fora, depois de preparar todo o MDF, lixar, eu apliquei 2 demãos da tinta palha. Na parte interna, eu apliquei 2 demãos da tinta rosa antigo, utilizei tinta PVA e acrílica, tá, pessoal? Vocês podem utilizar todas as tintas acrílicas ou todas PVA. Aqui nessa bordinha, eu apliquei 2 demãos do verde água, que é a tinta que nós vamos utilizar para trabalhar com o estêncil. Essa foi a parte de baixo. Na tampa, eu deixei aqui um fundo branco, porque vamos fazer decopagem com guardanapo. Nas bordas, eu apliquei 2 demãos da tinta sépia. E na parte interna, o mesmo rosa antigo, tá? Então, o que nós vamos começar a fazer aqui na peça? Vamos começar pela decopagem, porque aí depois nós vamos deixar secando naturalmente antes de envernizar. E para essa caixa aqui, eu escolhi esse guardanapo aqui de borboleta, ó. Ele tem os 4 lados iguais, mas aí eu já utilizei um lado. Tem um outro vídeo aqui também no canal de decopagem com guardanapo. Eu vou deixar o link para vocês aqui no box de informações, quem ainda não conferiu. No outro projeto eu trabalhei com carimbo, então é um trabalho diferente esse daqui que eu tô fazendo hoje com vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou medir o guardanapo, porque ele não vai dar exatamente o quadradinho aqui, eu vou precisar de um outro pedacinho. Então, eu vou vir com a tesoura e vou tirar um pouco do excesso, para ficar mais fácil depois de tirar com a lixa após a colagem. Ó, deixei um pedaço aqui, ó, uma sobrinha, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de cima. Pronto. Essas 2 partes eu vou guardar. E depois eu posso utilizar em outro projeto, em caixinhas menores, em garrafa. Ó, então, ficou assim. Para fazer a decopagem, nós vamos utilizar a cola gel, essa daqui é a Multicolagem, da Acrylex, mas vocês podem escolher de outras marcas, de outras empresas também. Vamos precisar de um rolinho de espuma. Cadê meu pincel? Aqui. Pincel de cerdas naturais, esse aqui é de cerdas duras, né, que a gente costuma falar. Um paninho e uma bandejinha. O plastiquinho também é necessário para poder alisar o guardanapo. Então, o que eu faço? Primeiro, eu coloco um pouquinho de cola no meu dedo. Ver se ela desce aqui, pronto.
só um pouquinho, faço esse movimento até ela ficar em ponto de grudência. Venho aqui no guardanapo para poder retirar as duas camadas, tá? Todo guardanapo, pessoal, tem duas camadas. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Uma, duas, tá? Se saiu somente uma camada, vocês precisam continuar insistindo até retirar a segunda. Não é possível fazer a colagem com essas duas camadas, o guardanapo ele vai soltar. O guardanapo que eu digo é a parte estampada, tá bom? Não essas películas. Depois disso, eu vou posicionar, ver mais ou menos como que vai ficar a minha decopagem, né? Vou acertar aqui direitinho. E venho com a cola gel aplicando aqui diretamente na tampa. Aí eu espalho com o pincel. Bem espalhadinho, focando bem nas laterais, para o guardanapo não levantar. Venho com o rolinho nivelando para não ter excesso de cola. Porque se tem excesso de cola, o guardanapo pode enrugar, dar bolhas, tá? E agora eu vou posicionar o guardanapo. Coloco o plastiquinho por cima do guardanapo e com aquelas duas películas que eu removi, eu vou esticando, alisando do centro pra fora, pra remover qualquer tipo de bolinha ou excesso de cola que tenha ficado na parte de baixo. Pode exercer força, tá, pessoal? Não tem problema. Porque esse plastiquinho aqui, ele está protegendo o guardanapo. Prontinho, ó, decopagem perfeitinha. E eu vou secar um pouco pra poder depois retirar as rebarbinhas, né, o excesso do guardanapo. Prontinho, já sequei aqui o guardanapo. E agora com uma lixinha de unha, ou pode ser a lixa também fina que a gente passa na caixa para poder tirar a aspereza, vocês vêm com um movimento de cima para baixo, bem suave para retirar o excesso do guardanapo. Prontinho. A lixa dá um acabamento perfeito aqui nas bordinhas. E fica um trabalho bem mais bonito, bem mais acabado. Antes de envernizar a peça, todo guardanapo precisa receber uma demão de cola para que ele seja selado. Caso contrário, ele vai ficar chupando o verniz, chupando. E se vocês utilizarem um verniz brilhante, que é o que eu vou utilizar, sem a cola, né, aqui na parte de cima, tudo vai brilhar na caixa, menos o guardanapo. Então, como que eu gosto de fazer? Nesse caso, eu gosto de colocar a cola aqui na bandejinha e venho com um pincel para evitar exageros aqui, tá? Então, eu passo bem rapidinho. Não fico indo e voltando várias vezes no mesmo lugar, tá? Espalho bem a cola e depois venho com
o rolinho, mesmo processo. E aliso para retirar os excessos de cola. Prontinho, pessoal, é só isso, tá? Eu vou deixar secando natural e aqui a tampa, o que vai ficar faltando é envernizar e colocar os acessórios. Então, enquanto essa tampa seca, eu vou pegar a parte de baixo e a gente vai começar a trabalhar na parte de baixo. Bom, na parte de baixo, eu escolhi trabalhar com esse stencil aqui, fazer a composição da peça em harmonia com o guardanapo e as cores que tem no guardanapo. Esse stencil aqui, ele é da Opa, ele mede 7 centímetros por 15, é um stencil bem bonito. E o código dele eu vou passar pra vocês, ele chama Estamparia Fita, ó, e o código é o OPA 1975, tá? Tem alguns stencils que eu ainda guardo, a capinha tem outros que eu já não tenho mais, então esse aqui eu ainda tinha e eu passei pra vocês o código. Então, eu vou deixar a caixa assim, ó. Deixa eu ver, dá pra vocês verem? Dá. E eu vou começar posicionando primeiramente o stencil aqui na caixa, né? Deixa eu ver aqui. Vou utilizar uma fita crepe para me dar maior segurança na hora de fazer essa aplicação de stencil. Ó, vou colocar aqui no cantinho. E como esse stencil ele é pequenininho, a gente vai precisar emendar, né? Mas é bem tranquilo esse processo. Vou utilizar a tinta verde água e um pincelzinho Pituá, que é pincelzão, né, gente? Isso aqui é bem grande, numeração 6. Já hidratei o pincel. Então, ele já está preparado. Eu vou abrir aqui a tinta. Ó. Vou separar um paninho. Tá mais encardido, vai ser esse aqui. Então, eu venho aqui com o pincelzinho de Pituá na tinta, trabalho o movimento circular, dou umas batidinhas para a tinta entrar, venho no paninho, retiro o excesso e venho para a peça. E eu vou testando aqui o pincel, ver se ele está muito carregado. Ó, tá bom. E com o movimento circular, eu vou fazendo o preenchimento, tá? Aqui eu não quero aquele preenchimento chapado. Então, se tiver algumas partes que ficarem falhadas, não tem problema. E eu vou aplicar somente uma demão dessa cor aqui no stencil. Aí, eu levanto, ó, pra ver. Aqui ficou um pouquinho falhado demais. Ó, tá bom. Aí, eu emendo aqui, ó, a última parte, bem direitinho, seguro o stencil e continuo fazendo o movimento circular, tá? Stencil, pessoal, é fácil de se trabalhar e, ao mesmo tempo, difícil. Por quê? É o que eu falo para as minhas alunas. Às vezes, a gente tem que treinar um pouco o peso da mão, tá? Tem que treinar também a quantidade de tinta que se coloca no pincel, porque esse preenchimento que eu faço com o movimento circular é o preenchimento ideal do stencil, tá? Quando o pincel tá muito carregado de tinta, a gente vem com aquelas batidinhas, tá? Então, ele dá um outro efeito na estampa aqui de stencil. Ó, vou levantar e vou continuar emendando, ó. É bem simples, tá, pessoal? Se vocês tiverem um outro stencil de fitas, assim, que ele seja maior, melhor, né? Porque aí você não precisa ficar emendando toda hora. Mas, caso contrário, dá pra emendar tranquilamente. Então, vou fazer todo esse processo nos 4 lados da caixa. E depois a gente vai começar com o sombreado.
Prontinho, pessoal, a primeira camada aqui de tinta com stencil eu já apliquei, né? Agora, para não ficar uma estampa assim gritante demais, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tinta sépia e vou fazer o preenchimento em algumas áreas com essa cor, tá? Então, eu venho com o mesmo pincelzinho que eu sujei com o turquesa, trabalho aqui no sépia, dou leve batidinhas, ó. Bato aqui no paninho para tirar um pouco do excesso. Posiciono novamente o stencil. Ó, nos mesmos lugares que eu já tinha feito a pintura. E venho com a mão bem levinha, preenchendo aqui algumas áreas, ó, para dar uma escurecida, dar uma envelhecida nessa estampa. Pode ser bem aleatório, tá, gente? Não precisa ser uma coisa muito simétrica, sistemática. Eu escolhi fazer nas junções aqui. Então, eu vou fazer esse processo nos 4 lados também, né? Pra já dar uma diferença, ó. Tá vendo? Já integra mais a pintura aqui com o guardanapo que a gente tá utilizando. Então, eu vou fazer todo esse processo e já volto mostrar pra vocês depois de ter feito nos 4 lados. Prontinho, ó. Já deu um outro ar, né? Pra peça esse tom do sépia, né? Depois de ter feito isso, vocês precisam secar bem a peça, bem essa pintura, porque agora vamos sombrear, né? Então, para sombrear, vamos precisar de água, um pincel angular, esse aqui é da Ceramic número 16, e a tinta verde água, que foi a mesma que nós trabalhamos aqui com a estampa na primeira camada de tinta. Então, eu vou abrir aqui a tinta, vou focar bastante no sombreado, que eu sei que vocês têm bastante dificuldade nessa parte. Então, deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês, tá? Assim, é que essa caixa aqui, ela é bem alta, eu tive que levantar um pouco a câmera pra poder aparecer. Então, primeiro passo, eu hidrato o pincel na água, porque pra fazer a sombra tem que ter a tinta em contato com a água, que aí ela vai matizando. Então, hidrato o pincel na água, tiro o excesso, pontinha do pincel na tinta. Eu vou fazer aqui no azulejo para vocês verem, tá? Aí, a mão vai ficar em pezinho e o que vai deitar vai ser só a cerda do pincel, ó. E eu vou fazer movimentos de vai e vem, ó. Tá vendo? Como vai matizando, vai ficando um efeito bem legal? É isso que eu vou fazer na peça. Geralmente, eu utilizo o azulejo para matizar a tinta, mas vocês podem utilizar uma bandejinha de isopor, tá? O que vocês tiverem aí em casa mais fácil. Eu gosto bastante do azulejo. Uma outra dica: quando vocês estiverem fazendo peças pequenas, é assim, não é bem obrigatório, né, gente? Mas é mandatório, ou sei lá, é indispensável, melhor. É indispensável vocês matizarem a tinta primeiro, não virem com o pincel carregado direto para a peça. Isso em pecinhas pequenas. Quando a gente tem uma superfície maior, ó, com mais espaço para trabalhar o pincel, eu já venho direto para a peça, tá? Mas isso é uma coisa que eu, Pamela, faço, né? Porque eu já tenho bastante afinidade, vamos dizer assim, com esse pincel. Então, eu já tenho bastante prática, mas eu tô aprendendo cada dia mais. Então, eu me sinto já confiante de fazer dessa forma. Então, é o que eu vou fazer agora. Hidratei o pincel na água, tirei o excesso, pontinha do pincel, ó, na tinta. E vou fazer
a parte superior e inferior da caixa para dar um melhor acabamento aqui nessa região, ó. Movimentos de vai e vem. Senti o pincel sem água? Volto só na água, tiro um pouquinho do excesso e faço movimentos de vai e vem, tá? Eu também tenho o pincelzinho mop para dar umas batidinhas aqui onde fica a marcação de água, tá? Tem gente que bate em cima do sombreado, eu não gosto. Eu gosto de bater só onde fica a marcaçãozinha da água, porque a parte de trás do pincel carrega essa aguinha. E vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, ó. Sempre começo do centro e faço, ó, movimentos de vai e vem, ó. Vai e vem. E o que deita é a cerda do pincel e não o pincel, tá, gente? Porque se vocês deitarem o pincel, vai ficar muito marcado e não vai ficar uma sombra bonita. Ó, esse meu pincel mop aqui tá saindo os pelinhos, tá? Vou aproveitar e já vou fazer o outro lado aqui. Então, vou fazer os 4 lados e com essa cor, eu vou sombrear 2 vezes. Porque a primeira vez eu acho que sempre fica manchado. Ó, vai e vem, tá? Até você sentir que ficou um sombreado legal. Tiro o excesso. Venho aqui pra parte de cima. E pra dar a segunda demão, a gente precisa secar essa primeira, tá? Ó, pincel com tinta, do meio pras beiradas. Movimento de vai e vem, vai e vem. Uma outra dica pra vocês, pessoal. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu decidi explicar bem certinho essa parte, sem acelerar. Porque tem algumas pessoas que me pediram, ah, Pamela, não acelera muito na parte do sombreado, que é onde eu tenho mais dúvidas. Então, aqui, o que eu fiz? Eu estou utilizando um pincel largo. Por quê? Porque a minha superfície, ela é bem extensa, né? Então, o meu sombreado ou chanfrado vai ficar largo. Então, deem preferência para pincéis maiores quando vocês fizerem peças maiores. Deixa eu pegar um pincelzinho pequeno que eu tenho aqui, eu vou mostrar pra vocês a diferença, peraí. Ó, vamos lá, por exemplo, eu tenho um pincel menor da Ceramic também, dessa mesma linha de Cabo Verde, tamanho 12. Pra essa caixa até daria, mas eu acho muito pequeno, porque a gente tem uma extensão aqui larga, sabe? Então ia ter que ficar recarregando e o chanfrado ia ficar fininho. Agora, tentem imaginar... Esse é tamanho 12, esse aqui é tamanho 10, olha, na peça. E tem menores, né, gente? Olha esse daqui, de 1/4. Isso aqui é para sombrear pecinhas pequenas, como os penduricalhos que eu faço em pintura country. Então, tá com uma caixa grande? Escolha pincéis de 16 para cima, pode ser 18. Aí vai depender da marca que vocês escolherem, tá? Eu uso esse daqui da Ceramic, mas assim, pessoal, eu não tenho patrocínio, nada. Então, são os materiais que eu mesmo compro. Então, eu tô passando esse que é o que eu utilizo, mas tem outras marcas aí no mercado também que vocês podem escolher, tá bom? Então, eu vou secar essa primeira demão, aplicar mais uma e vou dar uma envelhecida com a cor sépia, tá? Uma terceira demão de chanfrado. Pronto. Já sequei aqui, vocês precisam se certificar de que a primeira demão do sombreado esteja bem sequinha, porque senão a segunda demão ela vai retirar de baixo, tá? Então, ó, bem simples, pessoal, movimento de vai e vem, tá? Venho com o mop retirando essa aguinha daqui de baixo. Venho pra parte de baixo, sempre hidrato o pincel na água. Deixa eu ver, acho que vocês não estão vendo, agora sim. Hidrato o pincel na água, tiro o excesso, pontinha do pincel eu molho na tinta, ó, no centro e vou puxando para as laterais, ó, eu deito
as cerdas, tá? Vocês não... Na verdade, vocês não podem nem deitar assim a mão, ó, como se estivesse pintando, senão vai ficar só um risco. E também vocês não podem ficar com o pincel flutuando, ele tem que deitar todinho na peça, tá bom? Tô focando bastante no sombreado nessa videoaula, mas se vocês quiserem uma aula só com sombreado, por exemplo, eu começo um projeto de uma peça pequenininha e só vou mostrar o sombreado, eu faço pra vocês, tá? É só colocarem aqui nos comentários. Que ao invés de eu fazer a peça toda, eu falo, ó, pessoal, hoje eu vou fazer só o sombreado dessa peça. E aí eu não acelero assim como eu estou fazendo aqui, tá? Ó. Vou fazer isso nos 4 lados, secar e já vou entrar com a terceira e última demão que vai ser com o sépia. Tampar aqui a tinta, ó, ficou assim. E agora eu vou vir com o sépia, vou colocar um pouquinho aqui, ó, ainda coloquei muito. Com o mesmo pincel, eu vou hidratar em água, tiro um pouquinho do excesso, molho só a pontinha. Só que agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu quero envelhecer de leve, eu não quero que fique esse sépia muito escuro. Então, eu venho aqui, ó, pra peça com o movimento de vai e vem. Eu pus bem pouquinha tinta, só na pontinha, tá? Vai ficar assim. Eu não quero esse sépia muito marcado. Tiro a aguinha e venho pra parte de baixo. E eu só vou aplicar uma demãozinha transparente desse sépia. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais de tinta, porque tem uma dobrinha aqui a minha caixa, ó. Movimento de vai e vem. Achei que ficou um pouquinho claro. Volto na tinta, porque o meu pincel ainda tô sentindo que ele tá com água. Sombreado, gente, é treino, tá? Eu acabei de falar, tô sentindo meu pincel com água. Tô sentindo meu pincelzinho seco. Isso a gente aprende com o tempo, com a prática, tá? No começo, eu acho que o sombreado é o bicho papão de todas as artesãs, ou da grande maioria, tá? Mas vocês encontrando um pincel que vocês consigam trabalhar bem, que vocês gostem, e também que vocês treinem bastante, vocês vão construindo o sombreado de vocês com o passar do tempo, tá? Tudo é aprendizado, tudo é prática e técnica, tá bom? Se vocês tiverem plaquinhas em casa, vai treinando, sabe por quê, gente? O sombreado dá todo o charme à peça, porque eu poderia só simplesmente ter trabalhado com um stencil aqui e acabou. Só que olha a diferença. Olha como fica mais bonito, gente. Dá outro ar, ó. Vou mostrar os outros lados também que eu já tinha feito. Só falta secar esses dois. Então, ó. Aqui a parte de baixo ela já está pronta. A única coisa que eu vou fazer depois é só passar o fundo. Aqui eu vou pintar com o tom verde água mesmo. Que eu deixo o fundo pra fazer depois, né? Do sombreado, pra eu saber a cor que eu vou pintar. Tá? Eu vou secar e vou deixar essa partezinha aqui de lado e voltar pra tampa, pra gente finalizar a tampa. Prontinho, deu o tempo exato da cola gel aqui secar. Então, pra tampa, só aqui no guardanapo, hoje eu vou utilizar um verniz brilhante, tá bom? E as laterais e a parte de dentro eu vou fazer a impermeabilização com um verniz fosco. Que nesse projeto aqui eu só quero que o papel aqui brilhe. Então, eu venho com um pincelzinho macio, esse aqui é de número 16. E também um rolinho para fazer a aplicação. E é bem simples, tá, pessoal? Vem aqui com o verniz, passa aqui na peça, espalha bem, que o guardanapo vai absorver. Um pouco menos, porque a gente passou a cola, né? Mas vai de qualquer forma, é papel. Ó. E aí eu gosto de vir com um rolinho
retirando esse excesso do verniz, tá? Até as bolinhas desaparecerem. Vou secar e dar mais uma demão. E a tampa ficou assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o brilho, acho que sim. Ó, ficou bem legal. Eu só queria o brilho mesmo aqui no guardanapo. Então, pra compor agora a tampa, eu pintei um recorte, né, um aplique, com a mensagem "Um momento para recordar", e pintei com a cor sépia. Aqui eu já envernizei, passei o verniz fosco e vou colar aqui na tampa pra fazer mais uma graça, tá? Separei também alguns chatons, então vou fazer essa decoração e depois eu passo o verniz fosco nas laterais e na parte de baixo da peça, que vocês já viram como que é a forma, né, que eu passo o verniz. Então a gente pode pular essa etapa aqui nesse vídeo, não é necessário, né, fazer essa gravação de novo. Então é bem simples, eu gosto do verniz fosco da Acrylex e é o mesmo procedimento que eu fiz aqui na tampa. Eu passo com o pincel e aliso com o rolinho. Então, para colar esse aplique, eu vou utilizar cola branca, tá? Venho aqui na parte de trás, passo a cola. Vocês podem usar cola instantânea, cola de silicone, eu gosto da cola branca. Como ele é todo vazadinho, ó, eu venho com o dedo, tirando esses excessos aqui. Por mais que fique transparente, não é muito legal ficar com muito excesso de cola. Limpo o dedo no meu paninho aqui. Posiciono, ó. E colo aqui na peça. Vou segurar por um tempinho, apertar, né? E aí é só deixar secar natural, que essa cola aqui vai ficar transparente. Pra fazer mais uma graça também, eu separei alguns chatonzinhos dourados. Então, eu vou colocar assim, ó. Um aqui na pontinha. Outro aqui. Ó. Dois aqui. E dois aqui. Porque esses acessórios, eles agregam mais valor à peça. E também vou colá-los com a cola branca. Então, vou pôr um pouquinho de cola aqui. Colo o chatonzinho. E aqui vocês também podem utilizar cola instantânea, tá bom? Depois de posicionar, eu venho apertando um pouquinho, ó. Uma sujeirinha aqui. Olha que lindo que ficou. Então, essa cola vai secar naturalmente, vai ficar transparente. E agora eu vou pegar a parte de baixo para vocês verem como ficou linda essa composição. Ó, vou tampar aqui. Olha que lindo, gente. Essa aqui é uma encomenda que eu recebi. A cliente, ela vai guardar produtos de higiene pessoal, perfume, ó, sabonete. Então, eu quis fazer uma caixa bem vintage, bem delicadinha.
tá? E na parte interna ficou com o rosa. E aí, gente, gostaram dessa videoaula? Gostaram aí de aprender a fazer um projeto com stencil, com sombreado, decopagem com guardanapo e decoração final? Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir este vídeo, comentar e também compartilhar com amigos. Dessa forma vocês ajudam no crescimento aqui do canal. E se você chegou aqui agora e não é inscrito, não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações aí quando eu postar vídeos novos. Porque aqui no canal do Pan Atelier temos vídeos semanais todos os domingos. Por hoje é só, um grande beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!